Nós temos falado sobre como podemos ouvir a voz de Deus e ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas se fosse tão simples a gente, num único encontro, dar uma regrinha, uma fórmula, você aperta um botão e tudo se resolve. Entretanto, este é um assunto que a gente precisa explorar numa dimensão mais profunda. Então, o que você tem ouvido ultimamente faz parte de uma série de mensagens que você pode ouvir as anteriores, se você quiser, está disponível. Semana passada falamos da questão da vida que eu vivo e da vida que eu poderia viver. E nós concluímos que a diferença entre a vida que eu vivo hoje, o nível de vida que eu estou experimentando hoje, só vai mudar, só vai atingir o nível da vida que eu poderia viver, se eu tiver a consciência de que o Espírito Santo de Deus, aquele que me criou, e que quando eu nasci de novo, entreguei minha vida a Ele, veio habitar em mim, quando eu entrego a minha vida a Cristo, a consciência de que Ele está presente na minha vida. Sem esta consciência a gente não vai crescer. E também nós lembramos que o Espírito Santo não tem a ver com dons em primeiro lugar. Os dons são a consequência de você querer servir a Deus. Então os dons vêm para você servir a Deus. Mas se você não quiser servir a Deus, não fazer nada por ninguém, dificilmente dons vão se manifestar na sua vida. A partir do momento que você quer fazer algo para Deus, os dons começam a se manifestar na sua vida. Mas se você está confortável, você é aquele cristão que vem cuidar da própria vida, vem cuidar dos próprios problemas, vem buscar uma palavra para você, eu. Aí então a vida fica pequena, porque é uma vida voltada para si mesmo. Deus abençoe, Ele é bondoso, você é filho de Deus, mas só que fica uma vida, assim, pequena. Quando você deseja começar a fazer algo que Deus quer, aí você experimenta uma vida mais emocionante, você começa a ver que as coisas acontecem de maneira diferente. E hoje, nós queremos falar sobre como é que a gente ouve a voz de Deus. Você diria, com relação a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus é uma coisa interessante. Também existem vários níveis de ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus, por exemplo, ouvir um testemunho do que Deus fez na vida de alguém. Ouvimos um testemunho agora há pouco. Temos vários testemunhos. Quando você ouve o que Deus fez na vida de outra pessoa, você fala, nossa, mas isso é possível acontecer? Quantos foram impactados pelo testemunho de outras pessoas aqui, que falaram, olha, testemunho, olha, tremendo, é lógico, porque você ouve a voz de Deus. Mas você pode estar ouvindo a voz de Deus, mas esse Deus ainda não habitar em você. Mas o testemunho, o que acontece? Traz muitas pessoas para Cristo, por isso que nós temos que testemunhar. Eu tenho certeza que aqui, eu não vou pedir, não vou fazer isso, mas se eu conseguisse aqui, que todos fossem completamente honestos e falassem, você tem um testemunho que você não contou ainda? Eu tenho certeza que ia levantar muitas mãos aqui. Então eu queria encorajar você, conte o seu testemunho. Alguns falam, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Olha, fica preocupado com o que Deus vai pensar de você, tá certo? Porque o testemunho glorifica a Deus. E se a pessoa ficar com inveja de você, aí ela se arrepende, Deus cuida dela, amém? Não tem jeito. Eu já fui criticado por contar testemunho. Porque o pastor que conta testemunho, o que ele pensa? O ser super espiritual? E até por um tempo eu fico meio assim, eu vou contar testemunho, que dá a impressão que... Mas sabe, vou dizer uma coisa, Deus faz coisas maravilhosas e milagres toda semana, tá certo? E faz muitas vezes na vida da mesma pessoa. A gente precisa contar. E se o pessoal quiser criticar, critique-nos por dar glória a Deus. Amém, irmãos? Seja criticado por dar glória a Deus, tá? Mas eu tenho certeza que se você começar a dar mais testemunhos, mais pessoas vão ouvir a voz de Deus. A outra maneira de ouvir a voz de Deus é ouvir a mensagem da salvação. Você ouve uma palavra, você entrega a sua vida a Cristo. Você ouve a voz de Deus e entra no reino de Deus. Todos nós tivemos uma experiência. Se você não teve, hoje é uma oportunidade. Agora é o momento. Então você ouve uma pregação, você ouve uma mensagem,
E isto é importante. Então você está ouvindo a voz de Deus. Mas ouvir a voz de Deus também é ler e entender a palavra de Deus, revelação. Agora estamos num outro nível, percebe? Agora não é que Deus está lá fora e você está ouvindo um testemunho, ou você viu uma mensagem e falou, eu quero isto. Agora Ele habita em você. E aí você abria a Bíblia, não entendia. Agora você abre a Bíblia e começa a entender, porque o Espírito Santo está revelando para você. Ele está dizendo para você o que significa aquilo que você está lendo. Então, este é um outro nível de intimidade. E você está na palavra de Deus, mas a voz interior do Espírito Santo está te instruindo. De repente você sente vontade de ler um livro da Bíblia. Que nem essa semana eu estava lendo o Novo Testamento e falei, Salmos, você precisa ler Salmos. Eu falei, tá bom, vou passar a ler Salmos. Comecei a ler os Salmos, não é? E foi muito interessante, porque lá está algo que eu tinha que ministrar aqui hoje. Estava lá em Salmos. Percebe? Muitas vezes você lê e Deus vai usar isso para abençoar outros, para abençoar você. E existe um nível de ouvir a voz interior do Espírito Santo. A voz de Deus audível, essa que você ouve do seu ouvido, é uma experiência mais rara. É uma experiência mais rara ter visões. Você está com o olho aberto e enxergar. Acontece também. Você pode também ter visões de os olhos fechados. Você vê algo na sua mente e você pergunta, Senhor, o que é isso? E Ele te dá uma resposta. A voz interior do Espírito Santo é quando, por exemplo, você vai tomar uma decisão e aí você se sente incomodado, você não se sente incomodado, você fala, mas tem alguma coisa que está errada. Já sentiu isso? Alguma coisa está errada, eu não devia, por que será que eu não... Mas assim, você olha humanamente e está tudo certo, humanamente falando está tudo em ordem, você tomou todos os cuidados, mas você não sente paz, algo te incomoda. É o Espírito Santo dizendo, ei, eu quero falar com você sobre uma coisa que você não tem a capacidade de compreender, a sua mente não alcança. Mas nós temos a mente de Cristo, diz o texto. Olha que legal. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo está em nós. E esse Espírito Santo, ele é a mente de Cristo. Só que a mente de Cristo é mais ou menos assim, não é? Comparado com, assim, o seu celular que você tem na sua mão aí, é a sua mente, certo ou não? Vamos fazer uma comparação. Tem 64 GB, 128, 32, não é isso? Esse seria a sua mente. A comparação com a mente de Deus seriam todos os computadores do planeta conectados pela internet, inclusive os que estão nas outras redes, os computadores quânticos. Tudo isso seria a mente de Cristo, comparativamente. Mas na verdade seria muito maior. Precisaria de uns 1000 planetas como o nosso, muito mais. Aquele que sabe as estrelas pelo nome, sendo que você tem bilhões de estrelas em bilhões de galáxias. Aquele que ainda a palavra não chegou à boca. Tem 7 bilhões de pessoas mais no mundo pensando agora, e ainda a palavra não chegou à boca, e tu já conheces. Entende o tamanho da mente? Não cabe na nossa mente, mas nós podemos acessar a mente dele pelo Espírito. Por isso, quantas vezes, ainda essa semana, eu ia fazer um negócio, aí tive um atrapalho. Pô, me atrapalhou esse imprevisto. Quando algumas das coisas me atrapalham em um imprevisto, eu procuro pensar duas maneiras. Bom, eu fiz alguma coisa errada, ou Deus está ou Deus está nos guiando. Porque às vezes o Senhor, as pessoas pensam que o Espírito Santo guia deixando você sempre gostosinho, quentinho, fresquinho, não é verdade? Que nem uma bolacha Tostines, tudo arrumadinho. E às vezes o Espírito Santo te guia deixando você desconfortável, tirando a sua paz. Você fica assim, você passa uns dias, Ele está dizendo, você precisa me buscar.
Isso aconteceu ontem, eu estava inquieto, aí falei, tem uma coisa errada. Quando eu comecei a orar, perguntei o que é Espírito Santo. É isso aqui, ó. Falei, é verdade. Puxa, tem razão. Então, sabe, o Espírito Santo tem várias maneiras de falar. Agora vamos fazer aqui eu gosto de fazer essas perguntas. Eu aprendi que quando a gente faz perguntas honestas, a gente responde para nós mesmos, a gente sai da ignorância, sabe? Sabe qual a maior ignorância? É a ignorância de si mesmo, do seu estado real. Nós às vezes somos muito rápidos para fazer considerações sobre os outros, não é verdade? Mas a única que pode mudar alguma coisa é a consideração sobre nós mesmos. É essa que muda. Com que frequência eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus? Porque a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, é a voz de Deus. Os três compartilham os pensamentos. Mas o Espírito Santo é a voz interior que está em você. Com que frequência? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes, sempre. É uma pergunta a se fazer. Eu já tive experiências de ouvir sempre a voz de Deus e tive experiência de ficar sem ouvir a voz de Deus por muito tempo. E eu sei exatamente por que aconteceu agora. Como eu procuro ouvir o Espírito de Deus? Quando você quer ouvir a Deus, como é que você procura? Tem algumas ideias aqui. Por exemplo, abrindo a Bíblia aleatoriamente. Ou então a caixinha de promessas antiga, lembra? Quer ouvir a Deus, abre a Bíblia. Aí abre mais no meio que tem salmos, quem sabe não dá errado, né? Porque ali tem palavra de ânimo. Aí se você erra e pega um lá, né? Eu vou destruir, porque a morte vai vir. Aí fala, não. Ou você procura uma mensagem na internet. Hoje você faz uma pesquisa, vai ter sempre uma pessoa falando lá. O problema é que às vezes não está falando a Bíblia, tá, irmãos? Está falando o cara tem uma ideia legal, ele busca a Bíblia para dar uma calçada nos argumentos. Mas pode ter uma mensagem boa na internet? Pode. Procurando alguém para me dar uma palavra profética. O pessoal, quando precisa ouvir a Deus, ele vai atrás daquela pessoa que tem o dom de palavra de conhecimento, que tem esses dons do Espírito, e vai lá. Está errado isto? Bom, uma pessoa que quer ouvir a Deus, presta atenção, eu quero ouvir a Deus, e eu decido buscar uma pessoa que tem um dom profético para buscar uma resposta. Vamos supor que eu estou aqui e eu sei que o Arnaldo é um cara que ouve a Deus, então eu vou lá falar com o Arnaldo. Eu quero que me dê uma resposta de Deus para mim. Bom, que legal, o Arnaldo é um cara bom, ouve a Deus mesmo e tudo. Mas sabe qual é o problema? É que na verdade eu vou ter que confiar totalmente que ele ouviu a Deus por mim e eu não ouvi nada. Agora sabe o que é o pior que acontece? Que tem pessoas por aí, vou fazer um parênteses aqui, tem pessoas que Deus usa, tem dons, dá palavras de conhecimento, não é? Mas o Espírito Santo faz isso quando Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer e para quem Ele quer. Aí algumas dessas pessoas começam bom, já que o Espírito Santo não está falando, não é? Agora vamos supor que o Arnaldo é um cara desses aí, que resolveu, estou brincando com você, tá, Arnaldo? Então tem que escolher os amigos para dar exemplo, porque aí depois eles, se precisarem, já perdoam a gente, não tem problema. E aí o Arnaldo, ele decidiu ser o profeta profissional. Aí vem uma pessoa, vai pedir palavra para ele e tudo mais, ele faz uma pesquisa na internet, descobre tudo daquela pessoa, vê o nome e fala, sua mãe Maria, né? Você ficou triste quando ela morreu. Nossa, meu Deus, você sabe. Ele achou no Facebook, e a pessoa está pensando que ele está dando palavra de conhecimento, ele só está fazendo pesquisa na internet, certo? Fora outras coisas. Aí o que acontece? Tem muita gente entregando a direção da vida para terceiros, terceirizando. E a Bíblia diz,
Todos vocês têm o Espírito Santo de Deus. 1 João capítulo 4, a unção do Santo está sobre vocês, e não precisa de alguém dizendo como você tem que guiar a sua vida, você tem que ouvir a Deus, amém? Agora vamos supor que eu estou buscando a Deus, ouço uma palavra, tudo, e eu estou aqui, Deus uma palavra, eu vou lá, Arnaldo, ora por mim. Aí quando ele está olhando por mim, ele fala, olha, Deus mostrou um negócio assim, 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 e tal, pá, aquilo confirma. Você percebe que é diferente, não? Porque aí a palavra dele, profética, encorajou, me consolou, me trouxe força, me trouxe ânimo, encoraja. Profecia, ela encoraja, ela edifica e ela consola. Então precisa tomar muito cuidado com essas questões de buscar palavras, amém, irmãos? E também de dar a palavra. Como é que acontece? Eu não sei. Às vezes eu chego perto da pessoa, vou orar, quando eu encosto, Deus, tá bom. Aí eu vou orar por outro, penso que Deus vai fazer a mesma coisa, e não acontece nada. É culpa da pessoa, eu não sei. Mas nós temos que saber que é o Espírito Santo que nos guia em todas as coisas, amém? Deixa Ele guiar. Então procurar alguém para dar a palavra profética, para guiar a vida. É muita gente aí que se perdeu, não é? Casou quando devia casar, descasou quando... É um negócio de doido, gente. Uma vez eu entreguei uma palavra para uma pessoa, depois ela me lembrou. Ela foi bem simples. Então essa pessoa, quando viu uma oportunidade, falou, eu acho que essa é a palavra que vai se cumprir. Foi e pulou de cabeça. Num projeto, numa sociedade. Porque ele entendeu que a palavra que eu tinha dado para ele, é que ele, não é? Como ele ia ter um trabalho diferente, tudo, ele entrou de cabeça. Quando ele veio falar comigo e mostrou da sociedade, gente, eu perguntei, você já fez ou você está pedindo um conselho? Preciso dizer que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz, cuidado com ser fiador de alguém, cuidado com a sociedade. Uma sociedade você só faz com quem tem os mesmos princípios e valores. Sociedade é uma coisa que é boa para separar os melhores amigos. Você sabia disso? É. Ele toma uma decisão na emoção, sem base da palavra de Deus. Agora, a palavra que eu entreguei para ele, entendi que não estava errado. Depois, lá na frente, aconteceu o que deveria acontecer. Você entende? Estão acompanhando, irmão, sobre ouvir a voz de Deus? Então, quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que esperar Deus agir. Abraão recebeu uma palavra de Deus. Você vai ser pai de uma multidão. Só que a mulher dele é estéril. E chega uma hora que a Sara fala, bom, vamos ajudar Deus nesse negócio? Se você vai ser pai de multidão, você tem que ter filho. Como eu sou estéril, né? Você vai dormir com a minha escrava aqui, com a minha serva. Naquela época, naquela sociedade, tinha esse tipo de coisa, chamava-se concubinato. E eu vou ter filhos por meio dela. Gente, era isso que Deus queria? Não. Então, sabe, às vezes você recebe uma palavra de Deus, aí você quer ficar com... Calma. O Senhor te guiará continuamente. O Arnaldo pode vir me dar uma palavra, ela pode ser um pouco mais diretiva, isso me ajuda. O que Deus está falando? O que é uma palavra? É quando Deus está querendo que você conheça os pensamentos dele a seu respeito. Só que você tem que fazer o quê? Agora eu falo, puxa, Deus tem isso para mim? Eu tenho que buscar Deus, Senhor, me faz ouvir. Mas não significa que eu posso pegar qualquer coisa e pular. Amém, irmãos? Está claro isto? Muita gente faz besteira. Mas qual é o problema? O problema não está no Arnaldo que está querendo me ajudar. O problema está comigo, que eu não estou buscando a Deus como devia. Eu estou terceirizando. O Espírito Santo está querendo falar comigo, eu estou terceirizando. Procurando conselho com pessoas mais maduras, é bom. Mesmo se você tiver uma palavra, procure conselho. Porque, olha, nenhuma palavra profética de Deus vai contra a palavra de Deus. Amém, irmãos?
E tem uma coisa que está em quinto, mas é o que a pessoa menos faz, mas é o que mais dá certo, gente. Orando, lendo a Bíblia e jejuando. Vou fazer mais um parênteses aqui. Você não jejua para dobrar a Deus a sua vontade, tá? Você não jejua, porque assim, o pessoal os católicos fazem certos tipos de promessas, sobem escadas, fazem procissões e levam velas. Aí os evangélicos fazem jejuns de 30, 40, 50, porque Deus tem que me dar. Gente, você percebe? Deus não está na área da negociação. Por que você jejua? É que eu preciso ouvir. Tem muito barulho, muita confusão, tudo. Quando você separa para jejuar e orar, aí você ouve melhor. Por que eu busco ouvir o Espírito Santo de Deus? Porque eu tenho um problema financeiro, sentimental, enfermidade. Falamos como ouvir. Agora, está errado procurar ouvir a Deus porque tem um problema? Não. Mas procurar ouvir a Deus só quando você tem problema? E se a gente treinasse para ouvir a Deus sempre? Quando tivesse um problema, Ele falaria com a gente até antes, sabia? Você vai ter um problema. Ou então, porque eu quero ter mais conhecimento. É bom você ter mais conhecimento, mas para que você quer mais conhecimento? Para demonstrar para os outros? O único motivo de ter mais conhecimento é conhecer a Ele mesmo e servir as pessoas. Ou então porque eu tenho que exercer meu ministério. Tem gente que só busca ouvir a Deus quando tem que ensinar a cantar, tocar, liderar a célula, aconselhar. O cara tem uma vida zero de oração, na quinta que tem a célula, eu vou ter que liderar a célula, aí ele ora. Então agora, nesse domingo eu estou escalado para tocar, então nesse domingo eu sou espiritual. Eu até venho na igreja. Está errado você orar, buscar Deus para exercer o ministério? De jeito nenhum, está certíssimo. Vocês estão entendendo, gente? Amém, irmãos? Porque eu desejo conhecer a vontade dEle e obedecer a Ele no que Ele quer que eu faça. Agora nós já estamos indo para uma área um pouco mais, assim, Deus é importante para mim. Eu não quero só que Ele resolva os meus problemas, que Ele me dê capacidade, poder, unção ou sabedoria. Eu quero saber o que Ele deseja. Opa, não é legal isso? Agora você está dizendo, eu tenho um relacionamento com esse Deus. Ou porque eu creio que Ele me ama e quer revelar os seus segredos para mim. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não passou pela imaginação do homem, foi isso que Deus revelou. Foi isso que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aquilo que você não faz ideia, Deus quer falar coisas grandes e firmes. Jeremias 33:3, coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Sobre o quê? Sobre você mesmo, o seu futuro. Por que Ele te chamou? Por que você está nesse negócio? Se você deve ou não trocar de carro, comprar, mas Ele vai falar tudo. Como você deve atuar, que momento que você está na sua vida, na sua idade, tudo. Ele quer revelar, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:9. Então, é diferente, percebe? A motivação. Tudo bem você na necessidade, mas tem algo maior. Deus quer falar para você sobre o propósito, porque Ele criou, porque você está em Atibaia, porque você foi parar onde você está. A experiência de ouvir a voz de Deus, então depende de como eu procuro ouvir. E por que eu procuro ouvir? Agora convenhamos, se você só ouve quando precisa, e quando vai ouvir, você vai num tipo da loteria, irmão, sabe o que acontece? O nível de vida, pequeno. Tem alguns mitos, algumas ideias erradas sobre ouvir a Deus.
ouvir a Deus é para pessoas especiais que têm um dom especial. Não é verdade. Todos vocês têm o Espírito de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. O Senhor te guiará continuamente. Aquele que tem o Espírito de Deus é guiado por Deus. É para todos. No Antigo Testamento, alguns recebiam uma unção do Espírito de Deus. Você sabia que no Antigo Testamento o Espírito de Deus não podia habitar o tempo todo no homem? Você sabia por quê? Porque Cristo não tinha vindo. Ele não tinha feito a obra na cruz de libertar o homem da sua natureza carnal, escravo do pecado. Quando Jesus vem, morre, ressuscita, Ele nos dá a capacidade, presta atenção, de ter um novo coração, de ter um novo espírito. E nesse novo espírito que você ganha, o Espírito Santo habita. Isso não é possível antes de Jesus Cristo. Isso só é possível pela morte, pela ressurreição e pela exaltação do Senhor Jesus. Amém? Por isso que é uma nova aliança. Nós vivemos no Novo Testamento. Um outro mito é, ouvir a voz de Deus é algo raro, acontece poucas vezes na vida. Não é verdade. Acontece muitas vezes na vida. Pode acontecer várias vezes no dia ou na semana. É que se a gente não tá treinado para ouvir, a gente acha que não está ouvindo. Às vezes Deus ama tanto a gente, que faz a gente ouvir na força, né? A gente leva um tranco. Por exemplo, nessa reunião, estamos ouvindo a voz de Deus? Estamos lendo a Bíblia, eu estou falando para você a verdade da Escritura, mas mesmo assim você vai ter que saber se eu estou falando de acordo com a Bíblia ou não. Se você não conhecer a Bíblia, você não sabe se eu estou falando de acordo com a Bíblia. Eu posso até botar um texto bíblico aqui e distorcer ele. Então você precisa conhecer, ter o Espírito Santo para saber. Mas se você tem o Espírito Santo aqui dentro, aquela voz testifica: é verdade, isto aí é verdade, é Deus falando comigo. Amém? Mas só de domingo é pouco, gente. Você precisa ouvir Deus todos os dias. Você come só de domingo? Né? Você faz xixi só de domingo? Imagina fazer xixi só de domingo. Meu Deus do céu. Né? Você respira só de domingo? Beleza? Ninguém mais ouve a voz de Deus. Ele já deixou a Bíblia e basta. Cessou. Isso é só para os apóstolos. O pessoal que é cessacionista. Não, cessou dom. Os apóstolos ouviam. Nós não. Temos que olhar a Bíblia, analisar tudo com a nossa mente. Bom, isso não tem base bíblica. É para usar a mente. Mas o Espírito Santo está vivo. O Novo Testamento está ali dizendo que o Espírito Santo está vivo na vida das pessoas. Não tem base que seja somente lá. Então, para ouvir a voz de Deus, eu não estou falando nada novo. A grande pergunta é por que a gente não está mais empenhado em ouvir, certo? A grande questão é por que a gente, se tudo está à nossa disposição, por que a gente não procura ouvir mais? Porque o jeito de ouvir é orar. As ideias erradas sobre oração, eu vou explicar daqui a pouco. Se você jogar as ideias erradas sobre oração, você vai avançar muito a ouvir a voz de Deus. Ler e obedecer a palavra. Só ler não adianta, tá? Tem muita gente que lê a palavra, conhece tudo, mas não obedece. Não adianta nada. Você só ouve a voz de Deus se você obedece. Porque o Espírito Santo fala com quem quer obedecer. Amém? Às vezes ele fala com quem não está obedecendo, mas aí a conversa às vezes não é muito boa. Às vezes pode soar como juízo, como olha. Porque é verdade, Deus ama cada um. Mas se você decidir não seguir a orientação de Deus, Ele vai continuar amando você, só que a sua vida vai ser, infelizmente, muito ruim, uma desgraça, quando poderia ser maravilhosa. Jejuar com oração e palavra. Só jejuar sem orar e sem ler Bíblia, irmãos, é passar fome, tá? Serve para emagrecer, mas não vai mais do que isso. Comunhão com os irmãos, abrir o coração, isso é tão importante. Quando você fala com alguém, por isso que nós temos célula, temos discipulado, você fala com uma pessoa, é tão bom. Quando você fala com alguém, muda. Aquela pessoa pode orar por você. É um mandamento, confessai os pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, compartilhar as necessidades uns com os outros. Ouvir a pregação da palavra de Deus, sim.
São chaves para ouvir. Só que de todos esses, a grande chave é a oração. Jesus falou para a gente como não orar. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público, nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los. Lhes digo a verdade, não receberão outra recompensa além dessa. É o pessoal que só ora na igreja. Tendo de oração, ele ora. Mas o resto do dia, quando está em casa, não ora nada. Ora quando está com os outros. Aí ora, tem aquele pessoal que você dá as mãos, tem um que aperta a sua mão, parece que é um alicate que vai desmagar, não é isso não? Aí o outro tem uma mão mole assim, é um negócio interessante. Aí tem uns que gritam, Deus fosse surdo, tem uns que pulam, tem uns que ficam... Bom, gente, Deus aceita qualquer tipo de oração. Mas aí tem a questão do coração. Quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. E seu pai que observa em segredo te recompensará. Não é que não pode orar em público? Pode, mas assim, a oração mesmo é aquela que você está lá, você e Deus, começa ali. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios, né? Os não-judeus lá, repetiam frases, rezas, né? Mandingas. Se você orar a oração certa, Deus tem que fazer. Ah, mas crente evangélico não faz isso. Aí, lembra da oração de Jabez? Teve uma época a oração de Jabez pregaram por aí, o pessoal andava e fazia, repetia a oração de Jabez como se fosse uma mágica. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não seja como eles. Quem está falando é Jesus, hein? Seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Quer dizer que você tem que convencer Deus que você tem uma necessidade? Não. Presta atenção. É que eu não tenho tempo, o tempo está passando mais rápido hoje. Quanto tempo você gasta convencendo Deus que você tem uma necessidade? Ele vai dizer, tá bom filha, eu já sei. E aí você acaba a oração. Pai, tu sabes que eu tenho essa necessidade. Eu não sei como resolver. Eu fiz besteira tentando, me perdoe. Eu estou achando que o problema está em tal lugar. Por favor, me ilumina a minha mente. Me dá entendimento. Mostra-me o que eu não estou vendo. Opa, agora já temos uma oração, certo? Guia-me. E aí tem que ouvir a voz interior. E se eu não conseguir, que eu estou muito agitado? Se você fizer uma oração sincera, pedir a Deus, até mesmo Ele manda... Deus já me mandou mensagem, plim, caiu uma mensagem, estava orando por você, mandei um texto. Faz todo sentido. Alguém fala com você. Você chega no culto e ouve aquela palavra e fala, meu Deus, eu estou ouvindo tudo que eu precisava ouvir. Por quê? Porque você perguntou a Deus e Ele está respondendo, amém? Senão você vem no culto e fala, demorou muito hoje passou do tempo, estava quente. Só sai com isso. Bom, tem coisas que parecem oração, mas não são. A oração da determinação, aquela que tenta ordenar para Deus fazer as coisas, né? Deus faz o que, porque falou, o Senhor Deus. Então, gente, a gente não dá ordem para o Todo-Poderoso, tá? A gente pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Amém? Mas também eu posso dizer para Ele, eu sei que a tua vontade é me abençoar, porque a tua palavra diz. Então, Senhor, eu creio que o Senhor vai me abençoar. Percebe que é diferente? Eu sei que o Senhor falou que não faltaria nada na minha casa, mas está faltando. Senhor, me mostra qual é o caminho, porque eu sei que a tua palavra diz que não ia faltar nada. Aí você está afirmando fé, você está dizendo para Deus que você sabe, que você confia no amor dEle, e você está dizendo, me guia, ou opera um milagre. Tem a oração da pregação, a gente fica citando um monte de texto, de versículo, e fica pregando para Deus, porque aí as pessoas vão ver como sou espiritual.
Tem a oração incrédula, implorando para Deus fazer o que Ele disse que já fez. Senhor, me dá a tua graça, me dá a tua graça. Eu já dei a minha graça para você. Eu estava orando, Senhor, me dá a tua graça. Ele falou, eu já dei, né? Melhora aí essa oração. Aí eu falei, Senhor, eu tenho a tua graça. Aí quando você fala, eu tenho a tua graça, sabe o que acontece com a ansiedade? Eu tenho o teu Espírito, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu confio no Senhor, o Senhor vai endireitar os meus caminhos. Aí você começa a ouvir a voz. Amém, irmãos? Não faça oração incrédula. A oração formal, Deus Todo-Poderoso, Amantíssimo, Tu grande Criador, que habita na eternidade. Está tão longe essa eternidade, milhões de anos-luz. Estou falando para alguém que não está ouvindo. A oração da reza, repete as palavras memorizadas. Você pode usar uma oração, repetir como a de um salmo? Pode, eu vou dar um exemplo. Mas aquilo tem que estar ligado com o seu coração, tá certo? Não. Tem que fazer sentido para você. A oração espalhafato, grita, chora, dá riso, pula, joga no chão, vai para ele, berra. Quem está perto não consegue ouvir a Deus de jeito nenhum, porque é um barulho terrível. Tudo bem você ficar espalhafatoso? Tem hora que a gente fica meio espalhafatoso, tudo bem. Mas um quarto secreto. Orar é falar com o Pai do fundo do coração. Orar é falar com o Pai do fundo do coração, com sinceridade, com honestidade, com emoção. O que quer dizer com emoção? Desesperado, triste, dizendo eu não estou vendo saída, aborrecido, se sentindo injustiçado, com dor. Mas sendo você mesmo. Mas acima de tudo é orar cheio de esperança e de fé, porque você está falando com o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, que pode todas as coisas, e com uma palavra tudo muda. Olha o Salmo 13, está pequeno aqui, está na Bíblia, gente, Salmo 13. Davi, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Nossa, olha que coisa. Mas ele está falando do coração, está certo? Não? Ele sabe que Deus não está escondendo. Mas o que ele está dizendo? Está dizendo assim, eu não te encontro. Até quando terei de lutar com angústia na minha alma? Com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor, restaura o brilho dos meus olhos ou morrerei. É uma oração desesperada, percebe? Mas ele está falando com Deus. Não permitas que os meus inimigos digam, nós os derrotamos. Não deixe que se alegre com o meu tropeço. Olha como termina, eu porém confio em teu amor. Você percebe? É uma oração de alguém que sabe com quem está falando. Ele está dizendo, o Senhor sabe o que eu estou sentindo, então eu vou falar, porque o que você sente, que você pensa, que você fala é igual para Deus. Ele falou, a minha situação é essa, o negócio não está bom, o Senhor não está me ouvindo, até quando o Senhor vai me deixar esperando? Eu não aguento mais, para mim acabou as forças. Eu porém confio no teu amor, por teu livramento me alegrarei. O que ele está dizendo? Eu sei que o Senhor vai me livrar, eu sei que o Senhor vai me livrar, eu sei que o Senhor vai me livrar. Cantarei ao Senhor porque Ele é bom para mim. Olha que afirmação, gente. Eu estou berrando, agora estou reclamando, mas eu vou logo cantar, porque eu sei que Tu és bom para mim. Ele é específico. Amém, irmãos? Isso é uma oração. Só que você repetir essa oração, você tem que estar no mesmo sentimento que ele está. Amém? É muito útil usar os salmos para orar. Então, Jesus nos chamou para uma vida de fé e não de conforto. Pode subir a banda aqui, por favor. Jesus nos chamou para uma vida de fé, não de conforto. Vai ter conforto,
vai ter aflição, vai ter momentos bons, vai ter momentos de pressão, mas é uma vida de fé. Agora, se a oração para você é algo tedioso, chato, se é pesado, se é um negócio que você tem que vai meio forçado, presta atenção, você não está orando. A oração, a de verdade, nunca vai ser modorrenta, tediosa, chato. Se a sua oração é aquela de cumprir lista, irmãos, olha aqui para mim. Estamos falando sobre ouvir a voz de Deus, percebe não? Será que dá para entender que a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus se a gente não arriscar um nível de oração autêntica? Quando você ora de maneira autêntica, dizendo, Senhor, a situação é essa, mas eu me ajudo, eu confio no teu amor, aí você vai ver as coisas. Como é que a gente ora? A gente chama Deus de Pai, falando de ouvir a voz de Deus. Sem oração, não dá para ouvir a voz de Deus. Você pode estar ouvindo a voz de Deus aqui agora, eu falando com você, repartindo. Mas eu só consegui a voz de Deus porque eu orei bastante para saber o que é que eu posso comunicar nesse domingo. Eu tenho que orar bastante para saber, muito, porque eu posso falar um monte de coisa boa, mas não serve para nada. Eu posso falar um monte de coisa legal da minha cabeça, mas se não for de Deus, não vai ter poder nenhum. Mas se a gente busca Deus, Ele vai dar alguma mensagem. Primeiro chama Deus de Pai, porque Ele é próximo e se importa com a gente, amém? Segundo, coloca o interesse dele em primeiro lugar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, eu quero na minha vida a tua vontade. Porque a gente às vezes vai orar, dizendo para Deus fazer a nossa vontade, como se nós soubéssemos o que é melhor. E a oração parte do princípio de que Ele sabe o que é melhor. Só que quando você fala, seja feita a sua vontade, presta atenção. O Espírito Santo vai perguntar, então se eu falar, você vai obedecer? Ou você vai ver se você vai obedecer? Como Deus já sabe, eu vou dizer, nem sempre Ele responde com quem não quer obedecer. Mas se você quiser obedecer, Ele vai responder. Certamente vai responder. Mas se você não quer obedecer, Ele pode responder ou não. Mas se você quer obedecer, deixa eu dizer, Ele vai responder, amém? Porque é o que Ele é, quem Ele é. Sendo sincero e honesto sobre o pecado, as necessidades, reconhecendo que confiamos no seu amor, que nem Davi fez, eu reconheço o teu amor. Pai, eu confio em Ti. A situação está ruim, mas não é porque o Senhor não me ama. Declarando promessas da palavra. Declarando que você sabe quem Ele é, que Ele é bom. Davi falou, Tu és bom para mim. Eu vou Te louvar porque o Senhor vai me livrar, porque o Senhor livra aqueles que Te buscam. Sendo gratos, quando a gente começa a ser grato por tudo que Deus já fez, que Ele está fazendo e vai fazer, declarando o poder dEle, a autoridade sobre todas as coisas, são coisas que a gente faz na oração que tem sentido, quando você começa a orar e dizer, Senhor, irmãos, há um nível poderoso esperando. Vamos orar o Salmo 25 para terminar. Olha como Davi começa, esse é um salmo que cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico, 22 letras, 22 versos. Senhor, a Ti entrego a minha vida, confio em Ti, meu Deus, não permita que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Eu confio em Ti, Senhor, mas eu tenho um problema. Quem confia em Ti, agora ele está fazendo uma declaração profética, ele está fazendo uma declaração porque ele sabe com quem ele está falando, percebe? Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo, estes serão envergonhados. Eu sei quem Tu és, percebe a diferença não? Você percebe que tem dor, tem pressão, mas tem fé nessa oração?
Mostre-me o caminho certo, ensine-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois és Deus que me salva, em ti ponho a minha esperança. Todo dia ele está fazendo declarações de afirmação, ele está dizendo: eu estou querendo te andar nos teus caminhos. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembres dos pecados, da rebeldia da minha juventude, lembra-te de mim segundo o teu amor, pois é misericordioso, Senhor. Ele está confiando que Deus é aquele que apaga os pecados. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho correto aos que se desviam. Ele está fazendo afirmações de confiança e de fé. Guia os humildes na justiça e ensina o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem a sua aliança, obedecem aos preceitos. O que o Davi está dizendo? Senhor, eu estou fazendo uma escolha, eu quero te servir. Nem sempre é fácil, mas o Senhor guia. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa meus pecados, que são muitos. Ele reconhece: eu erro muito, mas perdoa, Senhor, porque sem ti eu não vou a lugar nenhum. Percebe a diferença dessa oração, irmãos? A sinceridade, a honestidade. Isso é uma oração, isso é um clamor, isso é alguém que está dizendo: eu só estou recorrendo a ti, porque só tu podes mudar. Quem são os que temem ao Senhor? Eles nos mostrará o caminho que deve escolher, profético. Está dizendo: o Senhor é aquele que guia. Viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. Aquele que confia no Senhor viverá em prosperidade. Não é só dinheiro, é saúde, é sucesso, é propósito. Amém? Não estão percebendo, irmãos? Essa é uma oração que quando você está fazendo, é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo guiando Davi, ele está falando do seu clamor, e está falando daquilo que ele é, do que Deus vai fazer, de que você sabe que ele pode fazer. O Senhor é amigo dos que o temem e ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés da armadilha. E aí ele volta a dizer: volta, Senhor, para mim, misericórdia, eu estou sozinho, aflito. Está no mesmo salmo isso, irmãos. Meus problemas só aumentam, livra-me da minha angústia. É um ser humano normal que está escrevendo isso, amém, irmãos? Atenta para a minha dor, para o meu sofrimento, perdoa os meus pecados. Vê quantos inimigos eu tenho, a crueldade com que me odeiam. Protege a minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho a minha esperança. Ó Deus, resgata Israel de todas as suas angústias. Vamos ficar de pé, irmãos. Durante a semana, quando eu estava lendo um livro de salmos, vários salmos, Deus me respondeu aqui algumas promessas que eu tinha esquecido. Sabe qual é o poder de falar? O poder de falar. O poder de falar, de declarar confiança nele, é sobrenatural. A gente ouve a voz de Deus quando a gente decide fazer orações verdadeiras, íntimas. Sem oração sincera do coração, não vai ser possível ouvir a voz de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus, é impossível ter fé. Você sabia, né? Davi tem fé porque ele está declarando a palavra de Deus. E sem amigos e sem discipulado, alguém que possa te orientar, te mostrar, a gente não cresce. Vamos exercitar agora, ouvir a voz de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir um salmo agora. Você pode pegar o Salmo 25 e dizer: Senhor, está aqui, ó. O Senhor vai me guiar. O Senhor vai me guiar de maneira que eu viva em prosperidade. Está escrito. O Senhor vai me guiar, mostrar o caminho que eu devo escolher. Senhor, mostra o caminho que eu devo escolher, porque Tu és aquele único Deus sábio que habita na eternidade,
que sabe tudo a meu respeito. Comece a orar agora, amém? Estou dando uma dica para você. Comece a orar, fala, mas fala do coração. Fala, Senhor, a questão é essa. Não enrola. Fala, Senhor, a questão é esta. Fala comigo que eu não estou vendo. Fala comigo que eu não estou sentindo. A minha inquietação é esta. Eu queria que isso mudasse na minha vida. Começa a falar com Ele aí, você. Senhor, é minha inquietação de verdade, o que todo dia me incomoda. Eu sei que o Senhor já sabe, mas hoje eu decidi falar. É isto. Isso me angustia, isso me incomoda. Eu não sei o que fazer, mas eu confio no Teu amor. Eu confio na Tua bondade. Eu sei que o Senhor quer me guiar a um nível mais elevado. Vai orando, meu irmão, vai falando com Ele. Fala claramente o que é. A situação é essa. A situação é essa, mas o Senhor vai guiar. O Senhor me livra de armadilhas. O Senhor é bom para comigo. Guia-me, eu quero ouvir a Tua voz. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo eu Te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo eu Te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo eu Te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és Estamos fazendo essas declarações, Senhor. Eu sou Teu e Tu és meu, e nós podemos confiar em Ti. Quero levar você a fazer, propor que você fizesse algo. Primeira coisa, esquece ouvir a voz do inimigo. Se você já tivesse feito, você esquece. Ele não vai repetir as mesmas besteiras. A Bíblia diz: hoje, se ouvir a sua voz,
Não endureça o coração, obedeça. Vai, comece hoje. Porque por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai por um novo e vivo caminho, diz Hebreus. O caminho está desimpedido, inimigo nenhum, pecado nenhum, problema nenhum impede um filho de Deus de estar diante dele e dizer: Pai, estou aqui. Ele fala: sim, filho, sim. Não tem nada que pode impedir, só quem não quiser. Nada, foi aberto um caminho, então a gente entra. Por meio de Cristo, nós temos acesso, diz Hebreus, ao trono da graça, para receber socorro e ajuda no momento que necessitamos. Deus não se importa de você ir na necessidade, Ele vai sempre receber. Mas Ele quer mais, mais e mais. Então precisamos ter esta consciência. Eu quero desafiar, convidar você a fazer um propósito com Deus. Qual é o propósito? Senhor, vou te buscar, não mais religiosamente, eu vou te buscar. Não deu para orar de manhã? Ora na hora do almoço, ora de tarde. Não esquenta tanto com o tempo. Olha para o coração, tá? O coração sincero. Fala: Senhor, Senhor, fala. Às vezes, irmãos, passei momentos de tanta agonia que eu passava, eu só conseguia orar por uma coisa. Eu falo: Pai, eu não sei o que é. Só dizia: Pai, me ajuda, mostra o caminho. Eu confio na tua bondade. E aí, se você tem o Espírito Santo, e você tem o Espírito Santo, você fala: Espírito Santo, eu quero orar. Teve um dia que eu estava tão agoniado, um tempo atrás, com uma situação, eu não sabia como orar, e eu me lembrei: o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Eu falei: Espírito Santo, ora, porque eu não sei nem como orar. E eu fiquei orando em línguas muito tempo. E aqui foi mudando. A situação, depois de 2 dias, mudou totalmente. Amém, irmãos? Nós temos o Espírito Santo até para orar. Então eu quero desafiar você. Pai, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, eu tenho uma plena convicção. Eu vou encerrar, porque senão eu vou ficar falando. Eu não consigo te convencer. Eu estou plenamente convicto que Deus tem para nós um nível de ouvir a voz dele muito superior, e Ele vai cumprir isto aqui nesta comunidade, e com muita gente, novos, antigos, crianças, adolescentes. Ele vai fazer, porque Ele quer falar, amém? Ele está dizendo: eu quero falar com você. Nós só temos que dizer: Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Vamos dizer isso? Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Vamos dizer de novo: Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Amém. E nós vamos ouvir cada vez mais. E Deus vai usar você para falar com outros.